Fala galera, tudo bem? Estou aqui com mais um devocional e hoje eu quero compartilhar com você sobre Gênesis 3. O tema desse vídeo é os nossos erros não mudam o plano de Deus, as nossas falhas não mudam o plano de Deus, mas Deus conserta os nossos erros para a glória dele. Deus ele pega tudo que nós erramos, Deus ele vem nos moldar, Deus vem nos transformar de dentro para fora e depois de fora para dentro. Então eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração sobre Gênesis 3. Eu estava meditando sobre esse versículo depois da queda de Adão, do primeiro Adão. O primeiro Adão, ele era um plano de Deus que ele fosse uma grande referência para as próximas gerações. Mas como entrou o pecado, como entrou manipulação, entrou os medos, entrou as dúvidas, entrou incredulidade no coração, entrou vários tipos de pecado após a queda de Adão. E Deus viu isso no Adão, viu que o primeiro Adão, um coração que era puro, que era inocente, que conhecia Deus, que andava com Deus, que esperava que Deus entrasse no jardim ali, andar com ele, ter um diálogo, ter um jardim de oração, um jardim de intimidade. Após da queda, o Adão se escondeu. O Adão ele se escondeu atrás dos seus medos, atrás dos seus pecados. E o primeiro Adão não se arrependeu. Na Bíblia não fala o arrependimento. Ele fala que ele se escondeu e jogou culpa na Eva. E a Eva jogou culpa na serpente. E ninguém ele sumiu a culpa. Ninguém ele se consertou. Porque quando entrou o pecado, ele se sentiu totalmente, como fala, com medo. Adão o tempo todo andava com Deus, mas não percebia que ele era filho de Deus. Então, quando você tem uma crise de identidade, você não consegue ver Deus como um pai. Você não consegue ver Deus trazendo todo o amor por você. Então, eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração, que possa te ajudar e possa também trazer você mais perto de Deus através de Jesus Cristo. Fala assim, lá em Gênesis 20, fala assim: o Senhor fez roupa de pele. E quando fala roupa de pele, Deus precisou matar um animal inocente. Ali já estava apontando para Jesus que ia morrer como um cordeiro, que o seu sangue ia salvar a humanidade, que através do sangue de Jesus nós estaremos cobertos de todo o pecado do mundo. Então ele já estava apontando para Jesus, já estava apontando que esse animal, eu não sei que significava Jesus Cristo. E ele fala assim, no verso 22: eis que esse homem tornou igual a nós, reconheceu o bem e o mal. Quando ele fala que quando o primeiro Adão ele reconheceu o bem e o mal, porque Adão ele só conhecia o que era bom. O primeiro Adão só conhecia a pureza do coração de Deus, ele conhecia tudo que Adão fazia era bom e perfeito, porque ele não tinha dúvida, ele não tinha medo, ele não questionava com Deus. Ele apenas obedecia, ele tinha diálogo de obediência, ele sabia que Deus, tudo que Deus falava para ele seria perfeito e agradável. Então ele não conhecia a maldade. A partir de um momento que ele experimenta do fruto, entrou a dúvida, ele começou a questionar com Deus que tudo que Deus estava fazendo, será que era bom? Será que Deus não sabe responder minhas orações? Porque que Deus está demorando para vir? Depois da queda de Adão, começou a entrar incredulidade, começou a ter questionamento, começou até não acreditar mais em Deus. Quando Deus viu isso no coração de Adão, ele continuou falando assim: é preciso impedir que ele estenda as mãos. Aqui já estava falando sobre a cruz. O primeiro Adão não poderia ir para a cruz, porque como uma pessoa ia para a cruz com dúvida, com medo, com questionamento da sua identidade, não confessou o arrependimento, não confessou os pecados, esse primeiro Adão não poderia ser uma referência para as próximas gerações. Então, quando ele fala assim que tinha que impedir que ele estenda as mãos, aqui fala que também não tome também a árvore da vida e coma e viva eternidade. Aqui ele está falando sobre Jesus Cristo, que Jesus precisava vir,
porque Jesus é a árvore da vida. Quem comer do fruto dele, quem comer do pão dele, quem tomar do sangue dele, viverá a eternidade. Então ali já está falando sobre Jesus Cristo já. Ele já começa a entrar trazendo sobre como que seria, como Jesus Cristo veria. E sobre isso eu quero falar. O primeiro Adão, como entrou tanto pecado dentro dele, ele não poderia ser uma referência para as pessoas. E quando eu comecei a perguntar para Deus o que significava a cruz, o que significava você tomar a tua cruz. Lucas 9:23 fala assim: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a cruz após a mim e caminha comigo. No verso 24 fala assim: pois quem quiser salvar a sua vida tem que perder, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará. Meu, a cruz significa renúncia, negar a si mesmo, negar tudo que você confessar para Deus os seus pecados, confessar para Deus as suas tentações, confessar para Deus tudo aquilo que te atormenta. E através de Jesus Cristo que a gente consegue conectar com Deus. Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor. A palavra diz lá em Hebreus 6, fala assim: essa é uma esperança como uma âncora que firme como confiável para a nossa alma. Ela que nos conduz até o outro lado da cortina, que está falando que você falar com para você falar com Deus, cara, a gente entrava no santuário para que Jesus Cristo, né, entrasse por meio dele e Jesus Cristo fosse nosso intercessor para falar com Deus. Aqui estava apontando já que Jesus Cristo, ele vai na frente quando a gente ora em nome de Jesus. Jesus Cristo, ele toma a nossa frente e a gente fica por trás de Jesus, e Jesus, ele ele ser nosso intercessor, ele que nos protege, ele que nos guia. É isso que eu entendi esse versículo. E quando você nega a si mesmo, você está falando: Jesus, eu não consigo vencer sozinho, eu preciso de você, eu preciso confessar. Então, esse devocional é para abrir a sua mente e crer que Deus, mesmo você ter falhado, primeiro Adão ter falhado com os pecados deles, com o erro dele, Deus, ele não quis parar com o plano perfeito, porque ele sabia que Jesus Cristo ia vir puro, como ele é puro e sempre vai ser puro. O nosso pecado não traz impureza para Jesus, porque ele é puro. Pelo contrário, o que a pureza de Jesus, quando toca na gente, nós ficamos purificados. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quando esse Hebreus 6 fala que quando nós estamos por trás de Jesus, Jesus, nosso intercessor, ele que intercede a nossa oração. É igual aquela mulher que fala, aquela mulher que estava há mais de 12 anos com hemorragia. Quando ela chega por trás de Jesus, toca em Jesus, Jesus, ele não fica impuro, pelo contrário, quando ela toca em Jesus, de Jesus sai a pureza e ela é curada, porque ela tocou por trás de Jesus. Jesus intercedeu por ela, entendeu a dor dela, entendeu tudo que estava passando por esses 12 anos, e ela trouxe até o Pai. Jesus trouxe até o Pai, intercedeu para ela e o Pai revelou para Jesus e Jesus curou ela. Meu, quando eu começo a ter um devocional, cara, sobre o amor de Deus, quando eu começo a ver o amor de Jesus, a minha mente começa a mudar. O devocional faz você aproximar mais perto de Deus, conhecer mais quem é Deus, conhecer mais Jesus Cristo. Mesmo que você tenha errado, falhado, cheio de culpa, cheio de condenação, porque o diabo ele é acusador, mas Jesus ele veio para transformar a sua mente, ele veio para mudar a sua forma de caráter. Mas Jesus, cara, ele não quer que você seja o primeiro Adão que cometeu o pecado, mas não se arrependeu. O Jesus, ele veio para que você se arrependa, você confesse e deixe os velhos hábitos e começa a ter novas coisas em Cristo Jesus. A palavra diz, cara, quando você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. Então, esse devocional para que você entenda, os teus erros não mudam o plano de Deus, mas a tua escolha
pode decidir se você vai continuar andando com Deus ou você vai continuar vendo cada vez mais nessa vida triste. Então, qual que é a sua decisão? Decida hoje, cara, ter uma vida reta, ter uma vida totalmente pura, para que a glória de Deus comece a purificar você e você possa viver em glória. Amém? Esse é um devocional para que você possa entender o amor de Deus por você.